Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Mais um dia com vocês, trazendo a palavra de Deus, que se encontra em Números 27, versículo 1 ao 11. Mais um estudo, Vamos aprender um pouquinho mais da Bíblia, vamos? Eu vou falar sobre a lei da herança e a vitória da fé. Aleluia. E chegaram as filhas de Zelofeade, filhos de Efé, filhos de Gileade, filhos de Maqui, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José. Os nomes delas eram Maalã, Noa, Roglã, Milca e Tirza. E se apresentaram diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta do tabernáculo do testemunho, e disseram: Nosso pai morreu no deserto, e não estava no ajuntamento que se reuniu contra o Senhor, no grupo de Corá, mas em seu próprio pecado morreu, e não teve filhos. Por que será tirado o nome do nosso pai de entre a sua família, por não ter filhos? Nos dê herança entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa diante do Senhor. A fé das filhas de Zelofeade apresenta um contraste evidente com a incredulidade daqueles que caíram no deserto. Enquanto ainda estavam no deserto, elas declararam por fé os campos não vistos de Canaã. E além disso, a sua fé saltou por cima de uma barreira que tanto da natureza como a lei puseram diante delas. Foi precioso, animador ao coração de Deus, e por conseguinte, a legislação especial foi dada em resposta à fé que demonstraram. E o Senhor respondeu a Moisés dizendo: Bendizem as filhas de Zelofeade, certamente lhes dará a posse da herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a herança de seu pai a elas. E aos filhos de Israel falarás dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então passareis a sua herança à sua filha. E se não tiver filhas, darei a sua herança a seus irmãos. E se não tiver irmãos, dará a sua herança aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tiver irmãos, dará a sua herança a seu parente mais próximo de sua linhagem, o qual a possuirá. E será isto aos filhos de Israel por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Um estatuto que determina um direito legal. Então aqui essa mensagem ela está falando de herança, da lei da herança e a vitória da fé. Aquelas mulheres, elas tiveram fé e elas agradaram ao coração do Senhor. Então Deus mandou colocar no estatuto que elas tinham direitos, E até hoje é assim. Por exemplo, hoje na nossa vida, eu tenho um imóvel. Se eu vir a óbito, meus filhos com certeza ficarão com o imóvel. Se eu tiver carro, meus filhos ficarão com o carro. Se eu tiver sítio, meus filhos ficarão. E se não tiver filhos, passará por meus irmãos. Se eu não tiver meus irmãos, passará para os irmãos de outra família. Então, assim
vai passando a herança. Ainda é assim, né? Isso aí é um estatuto de Deus, que ele falou e Moisés executou, né? Então, foi dessa forma que foi feito o estatuto diante de Deus para que as pessoas tivessem seus direitos, né? Direito de herança, né? E foi colocada uma lei e elas tiveram a vitória pela fé. Quantas vitórias nós temos pela fé? Eu tive uma vitória pela fé. Eu estava precisando de um certo valor e num curso que eu quero fazer, e eu tinha um tempo para trazer, para levantar esse dinheiro, e eu não conseguia. É como se eu olhasse para um lado, olhasse para o outro. Aqui eu estou falando da vitória da fé, tá? Como tiveram aquelas mulheres na época de Moisés, né? A fé delas, elas conseguiram a vitória. Então, através da minha fé, quantas coisas eu tenho conquistado. Eu quero dizer para o meu amado irmão e irmã, quando você não tiver mais como pensar, como agir, acha que está no fim, não tem mais jeito, e Deus, ele abre uma porta. Muitas das vezes ele escancara esta porta. E eu sou grata, meu Deus, por isso. Porque quando eu acho que não vem de lugar nenhum, Deus envia. Eu lembro que no meio de uma pandemia, estava morrendo muita gente em Manaus. Eu sou de Manaus, Amazonas. E como o meu filho disse, minha mãe é motivo de alegria, de felicidade, de gratidão. Porque no meio de uma pandemia, morrendo gente, tu reformou uma igreja e construiu outra. E eu disse, meu filho, foi a fé. Porque eu tinha 2.000 para construir uma igreja e eu pedi oração nos grupos. Eu dizia, gente, eu tenho 2.000 para construir uma igreja. Orem por mim. E na madrugada eu estava pensando, né? Como é que eu ia levantar aquele valor? Como é que eu ia conquistar, Senhor? E o Senhor sabe o que estava no meu coração. E de repente, do nada, quando terminou o culto, que a nossa campanha é do Val de Jaboque, né? Onde Jacó estava brigando ali com o anjo, pela bênção dele. E eu, com toda a fé, eu segurei na mão do anjo, assim, no reino espiritual. Eu estava dizendo, eu vou segurar na tua mão, tu só vai sair daqui quando tu entregar minha bênção. E quando eu subi da igreja, que eu fui para minha casa, estava lá a mensagem, que eu estava sendo abençoada. E que eu ia botar para frente o meu projeto. Isso é Deus. Eu quero dizer para o meu amado irmão, a minha amada irmã, meu amado irmão, que eu não sei onde você vai ouvir, se vai ouvir no Brasil ou no exterior. Eu quero te dizer, confie em Deus, tenha fé, deposite toda a sua fé em Deus. Quando você se acha que você não vai mais avançar, eu quero te dizer que Deus, o Deus que nós servimos, ele é vivo, não é morto, confia. Então ontem foi o primeiro dia daquela campanha, mas eu já tenho algo para contar na próxima quarta-feira. Que Deus me abençoou, porque é Deus. Quando Deus envia ajuda de algum lugar, é Deus. Nós só precisamos confiar. Amém? Que Deus te abençoe tua vida, tua casa, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos. Soberano Deus, eterno Pai, visita seus casais, as famílias, nossas crianças. Visita, Pai querido e amado, a nossa nação brasileira. Eu te peço, Jesus amado, visita essas guerras da Ucrânia. Visita, meu Deus e meu Pai, esses países que estão em conflito, meu Deus. Visita Israel, Pai. Eu te peço, Senhor, porque o poder é teu e a glória é tua, só tu pode
Faz um milagre na vida deste povo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.